O pêndulo da posição dos Estados Unidos da América nas negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia voltou a pender para Kiev. Hoje terminaram na Flórida as negociações de 3 dias entre delegações dos Estados Unidos da América, Ucrânia e Rússia. E agora, Steven Witkoff, representante de Donald Trump, declara que a Ucrânia, em princípio, não é obrigada a ceder nenhum território ao ditador Putin. E que agora todas as negociações estão concentradas em um trabalho minucioso sobre as garantias de segurança para a Ucrânia. Além disso, segundo Witkoff, elas serão tanto multinacionais quanto exclusivamente americanas. Está em debate a reconstrução e o futuro próspero da Ucrânia com investimentos na recuperação e desenvolvimento do país. E o mais importante foi dito por Witkoff. Basicamente, ele diz que a Ucrânia definiu de forma clara e absolutamente categórica sua posição de que quer a paz, que a Ucrânia quer o fim da guerra e assim por diante. Isso é muito importante, ou seja, agora não vai dar para manipular e dizer que a culpa é de Zelensky e da Ucrânia. É isso. Steven Witkoff afirmou que é essencial acabar com a guerra, não só com cessar-fogo, mas com uma paz duradoura. E nesse contexto, de repente, começou uma mudança muito forte na retórica nos Estados Unidos. Porque Lindsey Graham é um senador republicano muito próximo, aliás, aliado de Donald Trump, hoje chegou até a pedir publicamente para Donald Trump o seguinte: ouça, nós atacamos, capturamos e apreendemos petroleiros venezuelanos, então por que não começar a capturar os petroleiros da frota sombria russa que transportam ilegalmente o petróleo russo? Lindsey Graham pediu isso dizendo: para ser legal, vamos declarar a Rússia patrocinadora do terrorismo e pronto. Então, aí pode-se fazer exatamente a mesma coisa que com o regime, e Lindsey Graham pediu dizendo patrocinador do terrorismo e... exatamente o mesmo que com o regime. Por 2 dias, a delegação americana falou com Kirill Dmitriev. Hoje se reuniu novamente com Umerov e agora já surgiram resultados com Witkoff após Umerov apresentar suas posições. Os russos fazem cara feia, claro, já estão dizendo que os europeus se intrometeram nessa história e estragaram tudo. Antes Witkoff apoiava os russos, mas agora precisa adotar posição totalmente pró-ucraniana. E além disso, quero destacar que apareceu um novo representante dos Estados Unidos no grupo de negociações, o que não pode deixar de alegrar. Quando vocês ouvirem quem é essa pessoa, podem ficar muito surpresos, enfim, vamos discutir esse assunto juntos. Meu nome é Alexei Petty. Agora vamos mergulhar completamente neste episódio, mas antes de começarmos, peço que se inscrevam neste canal, deixem um like e escrevam qualquer comentário de vocês neste episódio. Isso é importante, pois ajuda a divulgar nossos episódios no YouTube. Eu vou ficar muito grato por isso, e se inscrevam no meu canal do Telegram Pesci News, o link está na descrição deste vídeo. Estou gravando este episódio. Já é uma noite muito avançada pelo horário de Kiev, então quando vocês acordarem vão estar por dentro de absolutamente todas as notícias. Ucrânia e Estados Unidos, no 19 a 21 de dezembro, realizaram várias reuniões importantes focadas em 4 documentos-chave. Esses são pontos do futuro acordo de paz. Agora vamos discutir seu significado. Segundo Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, nos últimos 3 dias, a delegação ucraniana teve reuniões produtivas com representantes dos Estados Unidos da América e parceiros europeus na Flórida. Vale ressaltar que agora os europeus também estão sentados à mesa de negociações em igualdade de condições e negociando com os americanos. O lado ucraniano foi representado por Umerov e pelo chefe do Estado-Maior, tenente-general Andrei Gnatov. O lado americano contou com o enviado especial de Donald Trump, Steven Witkoff, Jared Kushner e o funcionário da Casa Branca, Josh Gruenbaum. Josh Gruenbaum é realmente interessante. Vou explicar por quê. A questão é que ele é um novo rosto no processo de negociações e ocupa o cargo de comissário do Serviço Federal de Compras. Ou seja, é a pessoa que de fato pode contribuir para que a Ucrânia receba mais, por exemplo, armamentos, algo de que precisamos muito. É por isso que ele está sendo envolvido nessas negociações. Isso mostra que, aliás, houve vazamentos sobre esse assunto. Agora é possível afirmar que os americanos estão realmente dispostos a fornecer certos armamentos à Ucrânia como parte das garantias de segurança. Pois essas garantias especificam a presença do exército ucraniano. 800 mil pessoas, mas se forem apenas pessoas sem armas, vai ser difícil resistir à agressão russa.
Por isso, ainda há uma lista de armamentos, inclusive mísseis, que também devem servir como uma garantia de segurança para a Ucrânia. Por isso, é interessante que Greenbaum tenha aparecido nessa história de negociações. Vamos ver no que isso vai dar. Além disso, os principais conselheiros de segurança nacional dos líderes europeus também participaram da discussão. Aqui vou citar Umerov. Houve também uma reunião construtiva separada no formato Estados Unidos da América-Ucrânia, durante a qual o foco principal foi em 4 documentos-chave: continuação do trabalho no plano de 20 pontos, coordenação de posições sobre o Acordo Quadro Multilateral de Garantias de Segurança, coordenação de posições sobre o Acordo Bilateral de Garantias de Segurança com os Estados Unidos da América, além da continuação do trabalho na área econômica. Plano de Desenvolvimento Econômico, também chamado Plano de Prosperidade. Ou seja, como vocês podem entender, os europeus na mesa de negociações agora estão discutindo justamente a questão das garantias de segurança para a Ucrânia. Haverá um pacote multinacional de garantias, ou seja, com os europeus nele, e também haverá um pacote separado de garantias de segurança. Exclusivamente dos Estados Unidos da América, que deve ser ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos da América para que seja juridicamente obrigatório. Então fica a pergunta: o que dizer sobre as garantias de segurança? Hoje, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que vários países europeus estão prontos para enviar tropas à Ucrânia, caso Vladimir Putin decida atacar novamente após um possível cessar-fogo. Citação: alguns países europeus sinalizaram que, se necessário, estão prontos para fornecer suas tropas. Uma sugestão de que isso também será incluído justamente nas garantias de segurança. Ryuta explicou que os aliados buscam criar um sistema de dissuasão em 3 níveis para que, após um acordo de paz, a Ucrânia nunca mais seja atacada. O primeiro nível são as fortes forças armadas da Ucrânia, capazes de defender o país sozinhas. O segundo nível é a coalizão dos interessados, ou seja, os europeus, que fornecerão garantias de segurança adicionais. E o terceiro nível é o apoio dos Estados Unidos. Citação: unir esses 3 elementos de forma que Putin entenda claramente que ele nunca mais deve tocar na Ucrânia. A participação dos europeus nas negociações teve um efeito muito positivo. A questão é que hoje Mark Rutte destacou que atualmente o único motivo para a falta de progresso na busca pela paz na Ucrânia é a posição de Vladimir Putin. O secretário-geral da OTAN lembrou que Putin está disposto a sacrificar um grande número de soldados russos por resultados militares extremamente limitados. Fim de citação. Neste ano, a Rússia conseguiu apenas conquistas territoriais mínimas, menos de 1% do território da Ucrânia, enquanto as perdas do lado russo, entre mortos e feridos, chegam a 0,1 milhão de pessoas. É horrível, mas essa é a realidade que enfrentamos. Você pode dizer: o secretário-geral da OTAN sempre afirmou que todo o problema está no ditador Putin. Mas o que me surpreendeu pessoalmente hoje foi a posição de Steven Witkoff, que servia abertamente aos interesses do Kremlin. Então, Steven Witkoff hoje declara que a Ucrânia continua totalmente comprometida em alcançar uma paz estável e duradoura. Nossa prioridade comum é parar os assassinatos, garantir segurança assegurada e criar condições para restaurar a estabilidade e a prosperidade de longo prazo da Ucrânia. A paz deve ser não apenas o fim das hostilidades, mas também uma base digna para um futuro estável. A Ucrânia valoriza a liderança e apoio dos Estados Unidos da América, além da coordenação com parceiros nas próximas fases deste trabalho. Ou seja, como vocês entendem, a declaração é bastante pró-ucraniana. E aqui é importante destacar a postura construtiva da Ucrânia, seu compromisso com a paz, assim como a abordagem estratégica conjunta, como disse Witkoff, da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Europa. E por isso, a partir disso, concluímos que Witkoff, na essência, está dizendo que Estados Unidos, Ucrânia e Europa finalmente chegaram a uma posição unificada, e isso é maravilhoso. Até agora nada foi dito sobre a Rússia. Por 2 dias, Witkoff conversou com Dmitriev em silêncio. Talvez agora Dmitriev fale e nos conte algo. E essa é uma parte importante que está faltando na declaração, sem a qual não é possível tirar uma conclusão completa dessas negociações. Lembro que a delegação ucraniana ficou 3 dias na Flórida, enquanto a russa, liderada por Dmitriev, esteve lá em 20 e 21 de dezembro. Eles não se encontraram com a delegação ucraniana.
Zelensky afirmou anteriormente que não se opõe a negociações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos da América. Se esse encontro levar ao desbloqueio das trocas de prisioneiros que estão sendo bloqueadas pela Rússia ou a uma reunião dos líderes, ele afirma: não sou contra sentarmos juntos, Ucrânia, Estados Unidos da América e Rússia, para conversar. Ao mesmo tempo, o assessor de Putin, Ushakov, disse que não sabe nada sobre uma reunião trilateral e, como era de se esperar, afirmou que a Ucrânia e a Europa não estão aproximando a obtenção de acordos. Mas ele diz que todos os europeus se meteram nessas negociações e estragaram tudo. Ushakov, na verdade, praticamente disse de forma direta que, olhem, Vitkov já está nisso há tempo suficiente. Bem, ele servia ao Putin, defendia as posições do Kremlin, e então esses europeus se meteram e perguntam: o que está acontecendo? E é isso. Agora, pelo visto, Vitkov nem pede mais para entregar o Donbass. Você acredita? Ele não pede nada disso. E claro, Ushakov está chateado com isso e culpa os europeus por tudo. Embora aqui, em relação à Europa, também haja um ponto para refletir, porque Emmanuel Macron, o presidente francês, planeja conversar com Putin na próxima semana. Bem, na verdade, já nesta semana, o Kremlin já declarou que não é contra essa ligação, e o Palácio do Eliseu até saudou a abordagem do Kremlin. E eu tenho um episódio separado sobre esse assunto que se chama Macron traiu a Ucrânia. Assista com certeza o episódio anterior aqui neste canal do YouTube. Isso é muito importante, porque os europeus também estão tentando ocupar sua posição no processo de negociação. Além disso, destaco que, ainda sobre as negociações, as partes discutiram separadamente os prazos e a sequência dos próximos passos. Segundo Umerov, a Ucrânia segue comprometida com uma paz justa, o fim das mortes e a segurança. Eles e Vitkov alinharam totalmente suas posições aqui. A paz deve ser não apenas o fim das hostilidades, mas também uma base digna para um futuro estável, declara Umerov para nós. E mais uma vez, praticamente a mesma coisa, palavra por palavra, declarou Vitkov. Isso é importante, imagina? As posições de Umerov e Vitkov coincidem totalmente. Eles se sentaram assim. Agora vamos defender essa posição. Aqui está um ponto muito importante ao qual definitivamente vale a pena prestar atenção. E nesse contexto, hoje temos mais uma notícia muito interessante. Temos um senador republicano e aliado muito próximo de Donald Trump, Lindsey Graham. Pois bem, Lindsey Graham hoje, ao vivo na National Broadcasting Company News, pediu diretamente ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que capture navios com petróleo da Federação Russa caso o chefe do Kremlin, Vladimir Putin, se recuse a negociar sobre a Ucrânia. O senador comentou enquanto os Estados Unidos da América já bloqueavam a Venezuela e apreendiam navios sancionados com petróleo há dias. E neste exato momento, agora é noite de 22 de dezembro, e neste momento, agora há notícias de que a Guarda Costeira americana está perseguindo um petroleiro que saiu da Venezuela e se recusou a parar após a ordem dos americanos. Eles realmente começaram a perseguição. Graham diz: ouçam, vamos fazer o mesmo com os russos, conforme ele espera. Sobre o apoio de Trump ao projeto de lei sobre tarifas para a compra de petróleo russo, assim como o reconhecimento da Rússia como Estado patrocinador do terrorismo, vou citar Graham. Se Putin disser não desta vez, aqui está o que eu espero que o presidente faça. Trump vai assinar meu projeto de lei, que tem 85 coautores, e impor tarifas contra países como a China, que compram petróleo russo barato, além de reconhecer a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo pelo sequestro de 20 mil crianças ucranianas. Aliás, hoje na região de Sumy, quando os russos entraram no território ucraniano, basicamente invadiram a região de Sumy, eles sequestraram 50 pessoas. Isso é sequestro real, puro terrorismo. Eles invadiram, esses russos imundos entraram na terra ucraniana, sequestraram 50 pessoas, levaram para a Rússia e disseram estávamos salvando, mas isso é sequestro. Desculpe, continuarei citando Lindsey Graham. E o mais importante, vai apreender navios que transportam petróleo russo sancionado, assim como é feito na Venezuela. Além disso, o senador falou sobre a necessidade de fornecer mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia. E é por isso que ainda mantenho um certo otimismo e espero muito que a entrada de Josh Greenbaum no grupo de negociação não seja por acaso. Esse é um ponto interessante sobre futuras garantias de segurança. O Graham também diz que são necessários, que a Ucrânia precisa desses mísseis, precisa dos mísseis Tomahawk para atingir as fábricas militares da Federação Russa que produzem mísseis e drones. Graham também apoiou um acordo de paz que impedirá a nova invasão da Rússia.
Ele crê que isso pode ser feito com tropas ocidentais na Ucrânia e garantias reais de segurança ao país. Isso resume as declarações de Mark Rutte. Acho que agora a Europa vai acordar e aparecerão ainda mais declarações. Mas a principal conclusão que posso tirar desses resultados das negociações na Flórida é que a Ucrânia, os Estados Unidos da América e a Europa finalmente desenvolveram uma posição unificada e começaram a transmiti-la de forma sincronizada. Ou seja, finalmente não há mais divergências entre as posições e nem disputas internas dentro da coalizão ocidental. Por isso, por hora, deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados fornecidos. Na descrição deste vídeo está escrito apoiar o canal de Alexei Pitti. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Eu vou ficar agradecido por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só, se cuidem, até mais.